Alô a todos, estamos aqui para mais um Código-Fonte Express, um código-fonte concentrado. Hoje estou falando aqui diretamente do Templo de Delfos, como vocês estão vendo, na Grécia. Não, só que não, brincadeira. Isso aqui, obviamente, é o background, mas, claro, uma referência à necessidade de que, para entender o mundo e tudo que está acontecendo, a gente precisa, antes de mais nada, botar as raízes da nossa civilização, né? O mundo hoje, ele dá a entender que a gente não precisa, né, de passado, de história, de civilização, que as coisas se explicam sozinhas. Ora, as coisas não se explicam sozinhas, né? A gente precisa fazer todo um trabalho de filosofar, de pensar, né, de entender as origens, entender a arqué, que é o princípio organizador das coisas. Isso tudo é uma referência aqui do Templo de Delfos, onde estava inscrito o lema, né? O lema de todo pensamento ocidental, talvez, que é conhece-te a ti mesmo, né? Então, precisamos nos conhecer a nós mesmos, conforme eu já falei aqui acho que na semana passada, né? Mas só para repetir, precisamos nos conhecer a nós mesmos no plano do indivíduo, no plano da nação, no plano da civilização. E esse é o trabalho, aliás, que a gente tenta fazer na Academia Folha Política, né? E que, aliás, tem como símbolo aí as colunas de um templo de sabedoria e, ao mesmo tempo, um templo de veneração. Nós temos lá uma aula semanal do curso de Logopolítica, temos um debate semanal com os membros da academia, temos sempre alguns vídeos novos, alguns vídeos antigos que estão lá, mas que continuam pertinentes, mas, sobretudo, o curso e a Agenda Liberdade, que é esse debate semanal que eu tenho com todos os membros da academia. Isso é o coração aí do nosso projeto, que está disponível para vocês, aqui o link para quem quiser ingressar, e é lá que a gente aprofunda, inclusive, os assuntos que nós trataremos hoje aqui. E hoje eu queria me deter no aspecto da consequência que toda a política tarifária de Trump e outros aspectos da política de Trump poderão ter sobre a presença da China no mundo, a presença da China no Brasil e, em consequência, a estrutura de poder no mundo e no Brasil também, em vários outros lugares. A política tarifária de Trump está estrangulando aquele que é um dos principais instrumentos do crescimento econômico da China, se não o principal, que é a exportação, né? Exportação e a concentração, mais do que simplesmente exportar produtos, a concentração de todas as cadeias globais de valor, todas as cadeias globais de produção na China. Isso que vem acontecendo há 30 anos, sobretudo nos últimos 20, 25 anos. E é isso que está em xeque agora com a política tarifária do Trump, basicamente colocando uma barreira completa, bloqueando as exportações chinesas para os Estados Unidos, com tarifas muito altas, com tarifas proibitivas. Isso, obviamente, tem um impacto econômico na China. Já estamos vendo aí algumas notícias, é difícil a gente saber notícias da China, né? Mas estamos vendo aí algumas referências a fábricas fechando, fábricas com estoque que já não conseguem vender, e isso pode ter um impacto, obviamente já está tendo um impacto financeiro, em termos da disponibilidade de reservas da China, né? Isso tudo é um impacto econômico imediato, mas isso tem um impacto geopolítico, mais importante ainda. Por quê? Porque a China vinha usando os recursos que ela acumula, principalmente no comércio com os Estados Unidos e no recebimento de investimentos provenientes dos Estados Unidos, ela vinha usando esses recursos, essas imensas reservas, para conquistar espaço no mundo, para dobrar o mundo ao seu projeto de hegemonia global, que tem vários nomes. O último que eles vêm chamando é de Comunidade de Destino Comum da Humanidade. Significa basicamente um mundo centralizado na China, com basicamente todos os países seguindo, de um modo ou de outro, o modelo chinês. Esse é o projeto do Partido Comunista Chinês. E a China não está simplesmente acumulando, não vinha simplesmente acumulando dinheiro para melhorar a vida da sua população, né, ou para
melhorar a competitividade, o que quer que seja. Não, é um projeto de poder mundial. Né? Isso se exercia, portanto, através dessa concentração das cadeias de produção, ou seja, não só produtos feitos na China, ocupavam cada vez mais espaço nos mercados mundiais, mas cada vez mais, mesmo produtos não terminados na China, dependiam da China para determinadas escalas, determinados estágios do seu processo produtivo. Né? Então, a China estava centralizando toda a produção mundial na área industrial, basicamente, mas também nas novas tecnologias, inteligência artificial, internet, tudo isso. Tudo isso aqui é colocado em xeque. Mas também a China usava os seus próprios investimentos no exterior para capturar, cooptar as elites econômicas e políticas de todos os países ocidentais e outros, através de parcerias, de joint ventures, de projetos comuns. Então, a China colocando dinheiro em projetos, nunca coloca esse dinheiro simplesmente, a companhia chinesa, tem uma oportunidade aqui, quero ter lucratividade com esse projeto de investimentos em infraestrutura, por exemplo, na África, na Ásia, no Brasil. Não, a ideia é sempre, vamos fazer um projeto, amalgamando nesse projeto, inserindo, imbricando nesse projeto, imbricando nesse projeto as elites locais. Né? Com isso surge um imenso interesse por parte de políticos, empresários, pessoas de poder em países das Américas, da África, da Ásia, da Europa, em colaborar com a China e em fechar os olhos para o projeto hegemônico chinês. Né? Pessoas ganhando dinheiro através de projetos de investimento da China. Né? Os projetos de investimento da China no exterior, eles trazem mais poder para a China e dinheiro para o bolso das elites político-econômicas dos países que recebem os investimentos. Esse é o projeto. Assim, compra-se lealdade desses países para com a China, afastamento desses países em relação ao bloco ocidental, às grandes democracias, e um avanço, portanto, no projeto hegemônico chinês. Quem melhor caracteriza isso que eu encontrei até agora, eu vou rapidamente me permitir transmitir aqui para vocês, é o livro chamado The Hidden Hand, a Mão Oculta, cuja capa eu vou mostrar aqui, depois um trechinho do livro para vocês. Então, estão vendo aqui, né? Hidden Hand, né? Mão Oculta, subtítulo é Expondo como o Partido Comunista Chinês está reformatando o mundo. É um livro de 2020, de um pesquisador, jornalista, escritor australiano, Clive Hamilton, e de uma pesquisadora alemã, Mareike Olberg. O Clive Hamilton, ele tem um livro anterior que se chama The Silent Invasion, que é de 2018, se não me engano, a invasão silenciosa, que é como a China, através de investimentos e de comércio, tomou o poder no sistema político, no sistema de poder da Austrália. Né? Uma espécie de laboratório, de modelo para a tomada de poder semelhante em outros lugares. No Brasil, por exemplo, o Brasil vem sofrendo tempos essa invasão silenciosa do Partido Comunista Chinês. Nós procuramos brecar isso quando eu fui ministro de Relações Exteriores no governo Bolsonaro, entre 2019 e começo de 2021. Tentar brecar essa invasão chinesa do Brasil custou antipatia por parte das elites, dos amplos segmentos da elite político-econômica brasileira, que já estava comprometida com o colaboracionismo frente à China, que já tinha, digamos aí, criado canais para alimentar seus bolsos com os investimentos chineses, né, e com as parcerias econômicas com a China. Então, tentamos brecamos durante algum tempo, né, e infelizmente depois isso se desfez, né, e a invasão continuou e a invasão está aí. Agora, talvez, né, levando o Brasil às consequências disso no mundo que o Trump está redesenhando. Deixem-me rapidamente só mostrar aqui
alguns trechos do livro. Tá? Então, aqui, ele diz o seguinte, nesse ponto que está marcado aqui. O vasto programa de investimentos em infraestrutura de Pequim no exterior, conhecido como Iniciativa do Cinturão e da Rota, né, ou Rota da Seda, segundo alguns, mas faço um parênteses, né, nem todos os projetos de investimento da China precisam de um acordo explícito de Rota da Seda. Né? Os investimentos do Brasil, o Brasil não tem esse acordo com a China, mas o cenário é basicamente o mesmo. Então, os investimentos chineses no exterior, dizem aqui os autores, são o mais importante instrumento de política econômica, ou, mais acuradamente, de chantagem econômica, né, do Partido Comunista Chinês. Né? Aqui embaixo diz, os objetivos do cinturão, da rota, como é que é, da rota, iniciativa do cinturão e rota, ou da Rota da Seda, mas que a gente pode ler como os objetivos dos investimentos chineses no exterior, vão muito além de simplesmente proporcionar uma saída para os capitais chineses ou ajudar países mais pobres a se desenvolver. A iniciativa de Pequim, né, é um mecanismo primariamente para reorganizar o sistema geopolítico global. Né? Então, Xi Jinping, diz ele, repetidamente se referiu à Rota da Seda como essencial na sua visão de construir uma comunidade de destino comum da humanidade, um mundo sinocêntrico, ou seja, centrado na China, conforme estávamos falando agora há pouco. Né? Então, vejam aqui, ele diz também que a Rota da Seda é o instrumento mais poderoso do qual Pequim dispõe para mudar a ordem internacional do pós-guerra. Isso vinha acontecendo aceleradamente. Né? Então dizem, o Trump está mudando a ordem internacional do pós-guerra. Não é verdade. Né? Essa ordem já estava sendo esfacelada basicamente desde o ano 2000, quando a China entra na OMC e passa a usar os instrumentos multilaterais do Ocidente para promover o seu projeto hegemônico. Né? Então você tem um Ocidente centrado apenas na economia, se entregando cada vez mais para a China, e uma China que não quer apenas crescimento econômico, que quer crescimento econômico e investimentos como parte de um projeto de estabelecer, né, isso que o Xi Jinping fala com tradicional, como é que eu vou dizer, eufemismo, né, de comunidade de destino comum da humanidade, que basicamente é uma comunidade de destino comunista da humanidade. Né? Então, dizem aqui os autores que a Rota da Seda já foi caracterizada, enfim, por exemplo, por um general aqui do exército chinês, como o veículo para que a China atinja a dominação sobre os Estados Unidos, né? E reconhecem que não deixam muita dúvida de que o inimigo é nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam como um baluarte de um sistema diferente, de um sistema com democracias nacionais, com determinadas, né, regras de enfim, concorrência, de mercado, né, basicamente um sistema de democracia com economia de mercado. Né, isso é que a China quer destruir, então, para isso precisa destruir os Estados Unidos. Né, e impor a sua vontade no resto do mundo. Né? Vejam, então, o inimigo são os Estados Unidos, e aqui dizem eles que a China tenta, inclusive, principalmente através do seu investimento e da cooptação de elites, né, ganhar para ela a Europa, o outro grande bastião aí, né, que era, ou talvez volte a ser o Ocidente democrático. Então, diz que ao ganhar para si a Europa, né, o Partido Comunista Chinês espera convencer o mundo de que a China é o campeão do multilateralismo. Então, aqui fica claro como o projeto de hegemonia chinês também se vale dessa ideia do multilateralismo, ou seja, tirar poder das nações, transferi-las para organismos internacionais, do sistema ONU, etc., onde a China exerce uma função predominante. Então, o multilateralismo, os organismos multilaterais se tornam uma espécie de duto, né, duto de poder
né, extraindo poder dos países democráticos com economia de mercado e levando esse poder para a China, né? Acho que está ficando claro, talvez vai ficar cada vez mais claro com a evolução das políticas do Trump, que o sistema multilateral, o multilateralismo, ele era basicamente uma fachada, né, para a criação de uma ordem internacional totalitária, né? Isso está implícito aqui. Mas agora vamos aqui no que a gente pode caracterizar em termos dos investimentos chineses, da Rota da Seda, como um projeto de controle, né, mais do que qualquer outra coisa. Então, eles dizem, apesar de ou a despeito de todas as histórias, notícias sobre diplomacia da dívida, conectividade global e cooperação ganha-ganha, né? Os chineses gostam muito de colocar os seus projetos nesse quadro, ganha-ganha, ou seja, os dois lados ganham, etc. Ele diz o seguinte, olha, é evidente que o objetivo da Rota da Seda é atingir não apenas o prestígio político, né, que acompanha os investimentos em infraestrutura, mas é também, eu diria, sobretudo, né, um sutil e multifacetado programa de gerenciamento do pensamento global, ou de gerenciamento global do pensamento. Tá? Investimentos chineses, basicamente, são para controlar as mentes das pessoas no Ocidente, para aceitarem um mundo totalitário. Investimentos são um dos instrumentos. O multilateralismo é outro dos instrumentos. Então, think tanks, acordos de mídia, laços entre instituições culturais, cidades irmãs, tudo isso é incorporado nesse projeto de investimentos da Rota da Seda, que não é um projeto de investimentos, que é um projeto de hegemonia. Então, a questão é essa, né? Controlar, como eles dizem aqui, os termos do debate. Então, a BRI, a Rota da Seda, é sobre, é uma expressão, né, que entrou no português a partir do inglês, vamos usar assim, né? A Rota da Seda é sobre a projeção de poder através do controle dos termos do debate, né? Isso lança luz sobre um conceito que a gente usa, que é o conceito de base do curso lá na Academia Folha Política, que é o curso de logopolítica, né? O poder está no logos, o poder está na palavra, no pensamento, no discurso, nos termos do debate. A China sabe disso, né? O Ocidente talvez esteja aprendendo, não sei se tarde ou não. Bem, o certo é que esse é o quadro estratégico. Tá? Esse é o quadro estratégico, é esse quadro que pode agora ver-se contestado se, em decorrência da perda de canais de comércio e consequência de canais de investimento, a China ficar sem recursos para continuar, digamos, comprando as elites econômicas e políticas ocidentais. Tá? Já vinha comprando, inclusive, elites econômicas e políticas americanas. Né? Não é que então nós tenhamos China versus Estados Unidos, não. Nós temos a China mais as elites políticas e econômicas americanas, europeias, latino-americanas, brasileiras, contra os povos de todos os países e contra o povo chinês também, né? Que é quem talvez mais sofra com tudo isso. Então, isso está em xeque porque, claro, o Trump fecha a torneira do comércio e, com isso, ele fecha também a torneira da ida de investimentos ocidentais para a China, porque os países, olha, eu vou investir na China, sempre investi na China para vender de lá para os Estados Unidos ou para vender de lá para outros países, agora, sobretudo para os Estados Unidos, isso não é mais possível, eu tenho que, então, tirar meus investimentos da China. Né? Isso, junto com a perda de correntes de comércio, coloca a China com menos recursos para continuar dominando os termos do debate, para continuar comprando amizades, né, e devoções em países como, inclusive, o Brasil. Né? Não sei se agora a gente vai ver aqui todas essas expressões assim, é a querida China, não existe futuro para o Brasil sem a China, nós somos, assim, irmãos figadais, Brasil e China. Vamos ver se as pessoas vão continuar falando isso, se o dinheiro que financia essas expressões, essas juras de amor secar. Né? Vamos ver se é por amor ou se era por dinheiro, tudo isso.
Bem, ainda está cedo para a gente ver. Mas o certo é o seguinte: então, o Trump está brecando o projeto chinês através do comércio, mas também através de outros mecanismos. Ele está, então, colocando aí uma presença decidida no Canal do Panamá, né, que começa pela retirada dos investimentos chineses no Canal do Panamá, que estavam amparados pela Rota da Seda. Então, os Estados Unidos estão chegando e dizendo: olha, não quero mais a China controlando o Canal do Panamá através das suas empresas, através dos seus investimentos, e se for preciso, os Estados Unidos já disseram que colocam tropas lá. Então, isso acho que é um modelo também para o que... Ou seja, isso revela, me parece, o que é a visão do Trump, né? É realmente, digamos, cortar esses canais que levavam, né, no fundo, todos os países do mundo, começando pelos Estados Unidos, né, em direção hipnotizados, assim, né, em direção ao calabouço do Partido Comunista Chinês. O mundo estava hipnotizado, né, e o Trump está acordando. É difícil acordar de uma hipnose tão longa e tão lucrativa para muitos, né? Mas é o que está acontecendo, né? Eu vejo sinais de uma visão estratégica aí, não simplesmente uma visão comercial. O enviado especial dos Estados Unidos para a América Latina é o Maurício Clever Carone, que eu conheço e que foi presidente do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, trabalhou na Casa Branca durante o governo Trump, né, e é uma pessoa que tem uma noção claríssima desse desafio no mundo, né, que não é simplesmente melhorar a balança comercial americana, não, é evitar, né, que o mundo se torne um grande processo totalitário comandado pela China. E temos aí um sinal agora recente muito bom, que é a vitória da direita, ou centro-direita, nas eleições do Equador, nesse último domingo, a vitória do Noboa contra a candidata do Foro de São Paulo, Luísa Gonçalves. Mais significativa é a derrota dela do que necessariamente a vitória dele. É uma direita, assim, que não chega a ser uma direita conservadora, mas que se baseia na desconstrução do projeto de poder do Foro de São Paulo no Equador, que tinha muito a ver com os investimentos chineses no Equador, com a dominação da economia e da elite econômico-política chinesa, equatoriana, pela China, né? Lembrando que, na última eleição presidencial equatoriana, havia um candidato que era o Fernando Villavicencio, que se tinha celebrizado por publicar um livro chamado Equador Made in China, né? Equador, feito na China, que era basicamente sobre o controle adquirido pela China da economia equatoriana através dos investimentos na área de petróleo, com todo tipo de, né, armações aí dentro. Ele foi nada menos do que assassinado durante a campanha presidencial, né? Veio ganhar o Noboa, Rafael Noboa, esqueci agora, não lembro agora exatamente o primeiro nome, e já derrotando a mesma candidata de esquerda. Agora parecia que Noboa ia perder nessa nova eleição, mas derrotou novamente a candidata de esquerda. O certo é que o Equador era um dos casos que tem sido, infelizmente, clássicos aí de dominação do projeto totalitário em países latino-americanos, que envolve, digamos, o socialismo, o comunismo tradicional aí, de guerrilhas e tudo isso, junto com o narcotráfico e o crime organizado, né, junto com a presença de crime organizado internacional, claro, não só crime organizado local, corrupção e presença econômica da China, né, além de presença de inteligência e de outros aspectos da Rússia também. Então, essa é a salada que, né, tem sido servida e que tem levado os países latino-americanos para o buraco, né? Socialismo, crime organizado, corrupção, que faz parte do crime organizado, né? E dominação econômica chinesa, né? Esses elementos, todos eles agora tendem a estar em xeque, né? Os equatorianos acho que perceberam isso, né? E colocaram novamente no poder, então, na presidência, um presidente que está comprometido com o combate contra tudo isso, né? Então,
nós temos que ver o que vai acontecer no Brasil, portanto. Só um outro detalhe internacional, a Argentina. Argentina. Hoje, estou falando aqui na terça-feira, dia 15, né? Dia 15 de abril. Hoje noticia-se que o Javier Milei, presidente da Argentina, recebeu a visita do Scott Bessent, secretário de Tesouro dos Estados Unidos, em Buenos Aires. Enfim, houve o diálogo lá com o ministro da Economia argentino, depois Milei recebeu na Casa Rosada o secretário do Tesouro americano, que é quem está mais ou menos no centro aí da política tarifária, um dos elementos, um dos principais coordenadores aí da política tarifária do Trump. E dois aspectos, né? Primeiro, o Bessent está pedindo que a Argentina desfaça o seu acordo de swap de dívida com a China, né? O que foi feito basicamente no final do governo, no fase final do governo Fernandes, do governo kirchnerista, né, Foro de São Paulo, na Argentina. Pegaram dívida que a Argentina tinha para com o FMI e entidades financeiras ocidentais, né, e, digamos assim, vender essa dívida para a China. Fizeram um swap, a Argentina passou a ser devedora da China. A China comprou essa dívida da Argentina, né? Então, hoje a Argentina deve ter uma dívida para com a China de cerca de 17 bilhões de dólares, que quase empata com as próprias reservas argentinas, que são de 20 bilhões de dólares. A Argentina, então, decidiu, e isso faz parte do projeto geopolítico aí, dessa conexão das elites corruptas latino-americanas com a China. A Argentina, lá no governo Fernandes, decidiu, olha, a gente não quer ser devedor do FMI e tal, que exige, no fundo, que você tenha uma economia sólida de mercado, que você tenha instituições democráticas. Queremos ser devedores da China. A China falou, ótimo, né? Então, essa dívida vem com essa pílula, digamos, de totalitarismo, né? É uma dívida para com um país totalitário, que tem um projeto totalitário. O Bessent, lá na Argentina, está querendo colocar pressão para que a Argentina se desfaça desse swap, né? Pague essa dívida com a China. Vai ser difícil, né, do jeito que está, porque se a Argentina tem 20 bi de reserva, vai pagar 17 bi, vai ficar sem reserva praticamente. Não dá. Mas você vê onde está a pressão americana, né? E o outro aspecto fundamental nessa visita é que, então, ao cabo da visita, o Milei anuncia que está pronto para um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, ou seja, zerar, respectivamente, as tarifas. Seria talvez o primeiro desses acordos de liberação comercial bilateral nessa nova fase do mundo, nessa nova fase do comércio internacional que o Trump está introduzindo. Isso traria benefícios enormes para a Argentina, em termos de industrialização, em termos de recebimento de investimentos que não vem com a pílula do totalitarismo, né? Então, você está vendo 3 países, né, da América Latina, de uma maneira ou de outra, refazendo a sua estrutura de alianças, né, com a China, que envolve corrupção e crime organizado, e passando para, né, uma nova estratégia, passando para uma nova rede de alianças, basicamente centralizada numa aliança com os Estados Unidos. Então, Panamá, Equador, Argentina, né, de maneiras diferentes, cada um da sua maneira. Mas isso faz parte, como eu dizia, e declarações americanas deixam isso claro, de um projeto. Não está acontecendo por acaso, né? Não está acontecendo por acaso. O fundo não só brecar a influência chinesa, né, no comércio mundial, é brecar essa tomada da América Latina pela China. Isso é de interesse americano? Mas é de interesse também dos povos latino-americanos, né? Se querem ser povos com liberdade, né, a aliança chinesa os leva para o outro lado, os leva para o lado do totalitarismo, né? Então, é um momento chave para que se aproveite essa aliança americana para reconstruir a esperança de uma América Latina livre de Foro de São Paulo, livre de corrupção, livre de bandidagem e assim por diante, né? Bom, então, Brasil, né? Brasil, obviamente, não está no momento nesse processo, porque
né? O sistema de poder brasileiro fez uma opção preferencial pela China há muito tempo, que não é uma opção, a China vai ser um mercado mais importante. Não, não é isso, né? Desde que o PT assume o poder em 2003, e não é apenas uma coisa do PT, é de todo o processo de poder, toda a estrutura de poder que o PT, junto com as outras camadas da oligarquia brasileira montaram, desde 2003 desviar a dependência, digamos, a relação econômica do Brasil do eixo ocidental, democrático, Estados Unidos, Europa, e passá-lo para o eixo China, né? E isso foi um projeto consciente, isso custou a quebra de imensos setores da indústria brasileira, praticamente a desindustrialização do Brasil, né? E se consolidou a partir do agro, porque não é porque o Brasil quer, é porque a China quer, né? A China, como é que ela vê o Brasil? Como fornecedor do agro. Então, é o agro que prosperou no Brasil. Está ótimo que o agro prospere, né? Mas não como parte de um plano chinês. Ele poderia prosperar com base, né, em uma estrutura econômica ligada às democracias. Mas não, a China que escolheu o agro brasileiro. Bom, então, ao longo desses 20 e poucos anos, o Brasil cada vez mais se afasta, né, economicamente dos Estados Unidos e dos países democráticos, cada vez mais se aproxima da China, cada vez mais se insere no projeto chinês, através de investimentos, através disso que os autores falam aqui, de acordos de todo tipo, né, de mídia, de comunicação, tudo isso, ganha-ganha, tudo isso é para criar canais, né, de cooptação das elites econômicas e políticas brasileiras em favor da China. Agora, nós nos vemos pela primeira vez nesse período, bom, pela segunda vez, porque em 2019 e 2020 nós procuramos brecar isso, não foi possível, inclusive porque os Estados Unidos, nesse momento, não tiveram uma política tão sólida como estão tendo agora, de contestar esse projeto do mundo chinês, né, do destino comum da humanidade. Agora estão tendo. E já era chave a aliança com os Estados Unidos naquele momento, mas Trump ainda não tinha totalmente arregaçado as mangas, né? Agora ele arregaçou. Então vamos ver o que acontece com a elite política e econômica brasileira. Qual vai ser a saída? O dinheiro chinês vai minguar? Provavelmente sim, né? As correntes políticas brasileiras que estão em ascendência, inclusive dentro da direita, são, ou seja, se aproveitando da direita, são correntes que parecem bastante ligadas à China, né? Não só simpáticas à China, mas ligadas à China, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Menos recursos, talvez menos amizade para com a China, vamos ver como é que essas elites vão ter que se reinventar, né? Será que elas vão fazer algum afago aí nos Estados Unidos? Será que os Estados Unidos vão aceitar isso? Vão cair nessa? Né? Isso é que nós vamos ver. Ou vão insistir, então, numa adesão completa ao bloco chinês. Talvez a China diga isso: olha, não quero saber não, você agora está comigo, você é meu, né? Vendeu a sua alma, agora a sua alma é minha. Eu aposto mais nessa, né? E, então, nessa hipótese, aconteceria isso que eu sugeri aqui no título, né? Essa elite política brasileira se enforcando aí com o cordão de seda, né? Com o cinturão de seda, para misturar aí os nomes do projeto de investimento chinês, né? O cinturão e a rota, ou a rota da seda. Né? Então, pegar um cinturão de seda e, no fundo, vão se enforcar nesse cinturão de seda. E é muito curioso que a defesa da China, ou seja, do modelo, do projeto hegemônico chinês, vem junto, do ponto de vista do Brasil, e da própria China, claro, com a defesa do multilateralismo. Os Estados Unidos estão acabando com o multilateralismo, né? Então, os Estados Unidos estão, sim, acabando com o multilateralismo no sentido de um instrumento de poder da China. Então, percebendo essa ligação, né, e agindo de acordo. Então, sim, as duas coisas estão vindo juntas.
um enfrentamento do projeto hegemônico chinês por parte dos Estados Unidos e um enfrentamento do multilateralismo e um esfacelamento do multilateralismo, com a saída dos Estados Unidos da OMS, com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né, do clima, e com para todos os efeitos, congelamento ou mesmo desarticulação completa da Organização Mundial do Comércio, conforme a gente comentou na semana passada aqui. Ou seja, a bilateralização do comércio significa basicamente o fim da OMC, o fim do multilateralismo comercial que vinha beneficiando a China. Então, o que eu estou vendo é esse Brasil aí que está, ou seja, esse governo brasileiro, pegando aí a bandeira do multilateralismo para defender a China e pegando a bandeira da China para defender o multilateralismo, o que é a mesma coisa, né? Enquanto você vê, então, um país-chave para nós, que é a Argentina, indo no sentido oposto. Então, só para concluir, o que a gente está vendo também é o fim do Mercosul, né? Se realmente a Argentina, de Milei, disse, olha, quero um acordo comercial com os Estados Unidos, significa um acordo da Argentina com os Estados Unidos, né? Brasil fora, isso necessita basicamente a desconstrução de um dos pilares do Mercosul, que é a ideia de que o Mercosul precisa ter uma política comercial comum frente a terceiros, ou seja, não pode um país fazer acordos individuais com terceiros. Lá em 2021 a gente queria flexibilizar isso. Final de 2020, começo de 2021, quando eu ainda estava no governo, já percebendo como o Mercosul estava sendo usado como parte de um esquema de manutenção do poder das elites brasileiras, das elites ligadas a tudo que não é bom. Mas, então, agora talvez seja o momento em que isso se coloque na mesa. Explicitamente não precisa acabar com o Mercosul, mas na prática isso diz, olha, o Mercosul então deixa de ser um bloco comercial coeso, né, ao você ter essa perspectiva da Argentina, um dos países do bloco, fazer um acordo individual com a ainda maior economia do mundo, Estados Unidos. Então, na opção entre o mundo ocidental e China, visivelmente o Milei está fazendo uma opção pelo mundo ocidental, que significa democracia, economia de mercado. E se o Mercosul vai ser uma vítima disso, será uma vítima, né, uma vítima colateral, e ele parece estar assumindo, então, esse custo, que talvez seja um benefício, de desarticulação do Mercosul. Já fui muito favorável ao Mercosul, né, quando ele era realmente um projeto de alavancar a liberalização econômica e a construção de uma sociedade mais livre, né? Quando ele deixa de sê-lo, às vezes ele poderia voltar a sê-lo, mas no momento não está sendo. E Milei parece estar vendo isso, né? Então, essa é a nossa situação, né? A China está em xeque, a elite política e econômica brasileira está em xeque junto, né? Vamos ver se eles vão se enforcar junto no cinturão da seda ou se vão tomar outra opção. Vamos acompanhando isso. Tá bem? Como eu disse, estou aprofundando tudo isso lá com o pessoal na Academia Folha Política, convido todo mundo a conhecer nos links que estão aqui. E nos vemos, então, se Deus quiser, na próxima semana aqui, novamente no Código Fonte, talvez nesse formato Express aqui, mas para quem é do curso, temos aula amanhã e vamos continuar falando desses temas. Tá bom? Fique com Deus, tudo de bom, até a próxima.